Uh-oh. Bom dia a todos, obrigada pela participação, queremos agradecer muito, estamos muito felizes com a participação da professora Nádia, professora da Arábia Saudita, hoje aqui. Felizes com a terceira edição do projeto Onco Odonto, que fomos convidados pelo Maurício, do laboratório Xerolácia. Deixa eu, então, a gente, não sei se vocês estão reparando que a gente está com um áudio para as duas, tá? Não se preocupem, é isso mesmo, que estamos aqui juntinhas na mesma sala. O Dr. Maurício Moreira, ele é da Gross, que é uma empresa espanhola, the Spanish industry, Nádia. O Maurício Moreira is our partner in this project, Onco Odonto. Então, o Onco Odonto é um projeto que visa a gente estudar um pouquinho mais sobre o câncer e a relação do câncer com a odontologia. Our aim is to talk about cancer and dentistry and the relationship between cancer and dentistry. We know that we have oral manifestation of the treatments and so on. Então, a gente precisa discutir sobre isso, né? Nós, como profissionais de saúde, como dentistas, recebemos muitos pacientes com câncer e a gente precisa saber manejar. We need to we need to treat these patients with cancer. And we know that cancer is a disease with so many cases here in Brazil too, not only in the world. Então, a gente precisa realmente desse cuidado com o paciente, e o projeto ele iniciou por conta dessa questão. E a gente fica muito feliz com o Maurício nos apoiando, ele realmente é um super parceiro, e estamos aí nessa jornada de conhecimento e dessa relação do câncer com a odontologia. Nádia, Yes. I'd like to thank you very much for your participation here today. And I'd like to say to everybody that we first met in New York at the Global Oral Cancer Forum in 2016. It was a very important event to me when we listened to the important researchers of the world about oral cancer and HPV and head and neck cancer. And 5 years later, we are here to discuss about HPV and head and neck cancer. And there, when we went to that event, we listened, they saying that how important it is to alert people about HPV infection. And now, 5 years later, yes, I don't think that this have changed in the world. And thank you very much. Obrigada a todos. Maurício is a very important professional for us. And please, you ask Maurício to talk a little about his work now, and then Bernardo will translate to you, okay? Okay. Maurício. Perfeito, pessoal. Maurício. Muito obrigado a todos, obrigado à professora Nádia, obrigado às professoras Liana e Glória, e a grande satisfação, eu acho que é um tema que é de suma importância, não só para a classe odontológica, mas para todos os profissionais da área de saúde, né? Então, muito obrigado a todos, e em especial à professora Nádia. Thanks to you, Nadia, and Liana and Gloria to be part of this project that is of such great importance to the healthcare worlds. And yeah, that was basically it. And thank you very much. And he's very happy and honored to be a part of it.
How did that go for first? Everybody? Perfect. Okay, cool. Você tá consolidando. Okay, I will get started. First of all, I want to thank everyone for having me here. It really is an honor for me, more than it is anything else. It's a huge honor to be with all of you. É uma honra imensa para ela estar aqui, primeiramente, com vocês. And then what? That was fast. Yeah, very good. I find it one of the most important things in research in general is sharing experiences. So different countries coming together. Uma das coisas mais importantes em descobrir como research pesquisar, desculpa. Uma das coisas mais importantes em pesquisa é poder você share, você poder dividir com. É bom que a gente fez esse para tirar a ferrugem logo no começo. Só interrompendo, o Bernardo mora nos Estados Unidos, então às vezes ele esquece um pouquinho do português, então a gente vai ajudando aqui na medida do possível, tá, gente? Pois é, desculpa aí a ferrugem no começo, mas sorry, I forgot 2 words there, Nadia, but I think you've got the toughest job, by the way. Maybe I should speak I'll take care of it. But it's a thing that you got to get going. Você tem que começar a esquentar, entendeu? Aí, entendeu? Começar o cérebro a acostumar. Então vamos lá. I know that I'll be able to. Eu sei que eu vou dar conta do recado. Let's continue. I'm sure you will. So, an introduction. Who am I? I'm an associate professor in a university in Jeddah, Saudi Arabia. This is Jeddah. It's a very beautiful city. It's on the Red Sea. It's very modern. It's a growing city. Our demographic population is under the age of 35, the biggest part of our population. I'll stop so you can translate. É uma cidade moderna, Jeddah, com a população média de menos de 35 anos. É uma cidade que está crescendo, nova e moderna, né? What else? And I don't know if you're watching the news, but in the last 5 years it really opened up. So it's open to tourism. So you're all welcome to visit. We can drive now. We have a lot more freedoms. So it's really it's changing very much. It's a lovely place. Nos últimos 5 anos mudou bastante, abriu bastante para turismo, para visitantes. Então, se você não tem acompanhado, né, a modernização da cidade, ela se transformou bastante nos últimos 5 anos. We have only one problem in Jeddah, more than any other city. It's hot. It's very, 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 very hot. Só um problema que é muito, muito, muito quente. Temperature is the lowest ever is 2022, highest 48, 50. Wow. Fahrenheit ou Celsius? Celsius. A temperatura mais baixa é 22 graus, 20 e poucos, e chega até os 50 graus Celsius lá, 48, 50. And humidity is usually 70, 85%. E a umidade é 75, 70, 75, 80%. Yep. So that's the negative side. If you love the heat, you'll enjoy it here. Mas se você gostar do calor, você vai adorar lá. But I'm also my roots are also from Italy, so this is my island, Sardinia. This is where I'm from, and this is where I live in Milano. Ela tem raízes na Itália também, então aí é Milano and what? Sardinia. Sardinia. Yeah, this is a beautiful sea place.
And Milano, of course, it's a very busy city. So I live in Milano, but this is where my heart is, in Sardinia. É uma cidade muito, né, vibrante, mas o coração dela está em Sardenha, em Milano e em Sardenha, né? Yes. So I work in Jeddah, so this is why I'm here now. I teach at the university, undergraduate and postgraduate students, and this is where I do my research. Ela trabalha em Jeddah e é onde ela é professora e faz a pesquisa dela. My PhD, I worked in London for a long time at UCL, and this is where I gathered my PhD, and that's where I met a lot of very active researchers in HPV. Professor Spate, Paul Spate, is one of the first researchers with HPV. He was at the forum in 2016. So I was very lucky to work with a good group of researchers in the field. Em Londres foi onde que ela primeiro começou a fazer a pesquisa, onde ela conseguiu encontrar grandes pesquisadores, inclusive Can you repeat his name, please? The person you work with? Paul Spate. Paul Spate, que foi um dos grandes primeiros pesquisadores de HPV, e foi lá que ela conseguiu encontrar esse time que ela falou que é tão importante de você dividir as pesquisas, de encontrar o seu time e tal. Foi em Londres que ela começou isso. A UCL, you said what you want to... UCL. What is that? I mean, if they... University College London. Okay. Yeah. So, I hope that my talk will be clear. I'll try to speak slowly and clearly. So what are we going to talk about today? So we're going to talk about what is HPV. We have to understand what it is. How does HPV work? Oops. HPV infection incidence. So how many people are infected with HPV around the world? HPV and head and neck cancer, which is why we're talking today. The vaccine, understanding the vaccine, what should we do about it? And what is the role of GP? So even though I'm an oral biologist, I'm a GP. I practice as a general dentist. So what is my role when it comes to HPV and head and neck cancer? Ela vai começar hoje, agora, né, os slides, e vai começar a tentar falar devagar para poder ajudar aqui na translation. E ela fala sobre alguns temas, tipo o que é HPV, os mecanismos celulares de HPV, a infecção, incidentes em volta, né, ao mundo, câncer de cabeça e pescoço ligados a HPV, a vacina, e qual é o trabalho, qual é a posição do grupo, né, do GP. GP é o dentista clínico geral. Sim, de uma forma geral. General practice. Ok. E qual a importância do trabalho do general practice, né, do dentista? Do cirurgião dentista clínico. Ok. So what is HPV? The good news is that with the corona pandemic, everybody knows viruses now. We understand viruses and the infection of viruses. We're all experts. So HPV is another family of viruses. Okay, there's many subtypes of HPV virus. It's a big family. Some of them are high risk, some of them are low risk in causing diseases. Com essa pandemia desse último ano, parece que nós estamos mais experts, né, em vírus e conhecer os tipos de possíveis, né? E em caso desse, tem alguns que são mais e alguns que são menos transmissíveis, e ela vai falar esses daqui dos HPVs de maior risco e de menor risco. So we have low risk HPV viruses which cause no disease. Usually they might cause warts, genital warts, but they don't cause serious disease. And then we have the high risk HPV,
which are associated with most cancers, including cervical, head and neck cancers. And the two most common HPV disease-causing viruses are HPV 16 and 18. And they're also the more frequent viruses. Existem HPVs de menor risco que geralmente não causam, só causam verrugas ou outros Lesões tipos benignas. de lesões benignas. E os outros mais de risco, tipo 16 ou 18 HPV, são os que causam câncer, causam lesões malignas, no caso, né? São os responsáveis, o 16 e o 18, são os tipos de HPV que estão mais relacionados com o câncer de uma forma geral, cabeça, pescoço, genital também. Genital também, sim. Sim, que ela falou do HPV de baixo risco, que causam as verrugas na região genital, ânus, oral também, então são lesões menos agressivas, são lesões benignas. Verrugosas. I'm understanding a little bit. So what is HPV? We usually say that any sexually active individual will probably come across HPV at some point in their lives. Infection is very high immediately after a person becomes sexually active. So if we take the average kids between 13 and 16 become sexually active, that's usually when they're very likely to get HPV infection. How it's transmitted? Skin to skin. So skin to skin, genital to skin, it's a direct mode of transmission. So this is very important because if we understand how it's transmitted, we can prevent it. Most of the times, a person who gets the infection, your immune system will get rid of the virus. So a healthy immune system means you probably will get rid of the virus. If your immune system is compromised, like HIV or any other immunocompromised condition, likelihood is you will keep the infection. And of course, cervical cancer and HPV, evidence-based that it's a cause and effect relationship. Falou o que é HPV. É um vírus que afeta pessoas que são sexualmente ativos e isso começa né, na parte jovem, entre as pessoas de 13 e 16 anos. E uma vez que você contrai o vírus, fica com você, acho que falou isso, e transmite de pele para pele, numa maneira de fricção, talvez, de pele para pele. E pele mucosa. Pele mucosa, ok. E falou que depende do seu sistema imunológico, né? Se você tem um sistema imunológico fraco, então, ou comprometido por HIV, fica mais difícil. Isso aí mesmo. Okay. Quase todos os casos de câncer de colo de útero são atribuídos à infecção pelo HPV. Sim. Mais alguma coisa? Não. Ok. Perfeito. Okay, how does HPV work? We need to understand the mechanism. Until now, it's not fully clear how it causes carcinogenesis, but we kind of a little bit understand. So if we look at this image, the virus, we all know what this is. This is skin. So basal layer, suprabasal layer, the squamous layer. So we know these layers of the skin. When the virus enters at the top here, this is the virus particles. As they go down, they get embedded in the genome of the cells. If it's a virus, if you remember viruses,
they need a host cell. Otherwise, they can't survive. So they infect the host cell and their genome becomes part of the genome of the cell. And by the time they're in the basal layer, they will maintain and be immortalized in this area. That's why it's not easy to get rid of it. And why it causes cancer. Ela falou que surpreendentemente, eles não conseguiram ainda saber exatamente até um nível molecular o que causa isso, né, o HPV. Como acontece a carcinogênese a partir da infecção do HPV. Ok. Mas o fato é que o HPV ele penetra no genoma da célula e a partir daí ele vai se multiplicando na camada basal do epitélio. Sim. Que ele fica dentro do gene da célula da camada basal desse epitélio. So, again, once the virus is in the cell and it's part of the cell's genome, that's when the proto-oncogenes, so proteins from the virus, will inhibit P53 and PRB, which are very well-known oncogenes. When these are inhibited and they proliferate, what happens is the cell will continue to proliferate without stopping. And the intracellular mechanism is still being studied. So we're still trying to understand exactly what the mechanism is so that we might be able to stop it or reverse it. Doutora, você quer levar essa também? Então, como ela já tinha falado anteriormente, o HPV, o vírus, ele vai fazer parte, né, o genoma do vírus vira parte do genoma da célula epitelial e atua na proliferação de proto-oncogenes como P53, como PRB, e parece que existe alguma relação com a mTOR, que é uma proteína dentro da célula que é responsável por muitas ações de proliferação, muitas ações intracelulares para o desenvolvimento dessa célula. Eu aumentei um pouquinho o que ela falou, tá? Só para a gente poder entender o que é mTOR. She said she added a little bit to what you said, just so so they could like get what I was lacking in saying. No problem. Or biology No problem. is something that we don't study a lot here. So mTOR Yes. is a protein that we almost we don't talk about. So I need to explain what is mTOR. Okay. Now I understand. On the contrary, please add anything you need to add to make it more understandable. Mm-hmm. So if we look at HPV infections, I'm talking to you about HPV, so why? Why do we need to know about it? Actually, HPV infection is quite high around the world. So if we look, for example, there is no data from Saudi Arabia. This is Saudi. I'm sure that there's no reported data of HPV infection. Africa is very high. So 22.9% of the population has HPV infection. That's very high. Of which the number one type of HPV infection is number 16, which, if you remember, causes diseases, 16 and 18. In South America, it's also quite high. 14.3% is quite high. In Central America and Mexico, 20.5. In North America, 13.8, 6.6 in Europe. So there is a global burden of HPV infection. We cannot ignore. Ela falou que os números em volta ao mundo estão muito altos. Ela mostrou ali que aonde ela mora e trabalha ali na Arábia Saudita, eles não publicam esses números por razões que ela vai conversar em breve. E falou que esses números na África e na América do Sul e na América são números que representam um problema sério e real no mundo todo.
e que esses, você vê na África ali, a porcentagem do que ela falou dos HPVs 16 e 18, que são os mais problemáticos, é alto, tanto quanto na América do Sul. Então, por isso, essa necessidade de abordar esse problema. How is it linked to head and neck cancer? Again, type 16 and 18 are high risk factors. And oropharyngeal cancer now, today, is happening in younger people who don't smoke and don't drink. We remember that head and neck cancer is usually related to tobacco use and alcohol. This is what we learn in dental school. But actually, recently, it's more common in younger people who don't use tobacco and who don't drink, or at least moderately drink. So it's still happening, head and neck cancer. And the common the common risk factor was HPV infection. So it's becoming a very serious risk factor. Ela mencionou que esses 16 e 18, né, esses números, essas versões do HPV, estão acontecendo mais com pessoas que não fumam ou bebem, que era uma coisa diferente do que os dentistas e médicos já aprendem, né? O que é o normal até os últimos 5 anos, ela falou, recentemente, que isso tem acontecido mais nas pessoas que não fumam e não bebem, né? Então, indo contrário merecendo uma pesquisa, um trabalho em cima disso. So in your clinic, who is the person that is at high risk? One, anybody who is very sexually active with multiple partners. This is a risk patient. So it means during medical history, you might need to ask this question, even if it's an uncomfortable question. It increases twofold, so twice as likely if someone has between 1 and 5 sexual partners. But it increases 6 times, so it's more likely by 6 times if a person has more sexual partners, so more than 6 sexual partners. So 5 times as likely if more than 6 sexual partners. So this makes asking the patient very critical in the clinic during medical exam. Ela perguntou quem são as pessoas que você deve identificar, né, na sua clínica, as pessoas que você acha que tem um certo maior número de parceiros sexuais, né, porque é assim que o vírus se transmite. Então, você poder conversar com essa pessoa, você poder identificar, saber quem que você acha que está nesse grupo de pessoas são mais sexualmente ativas, faz a grande diferença. E ela mostrou os números aqui de 1 a 5, né? Você já tem um risco, e acima disso dobra o risco, né? E por isso a importância, né, de você fazer esse trabalho. Então, como clínicos, né, como dentistas clínicos, a gente precisa jamais esquecer do exame físico, mas também da anamnese. Dentro da anamnese, a gente sabe que é uma questão difícil falar sobre a vida sexual do paciente, mas a gente precisa abordar esse tema sim, porque já está estabelecido que pacientes que têm, pessoas que têm mais do que 6 parceiros, ou tiveram mais do que 6 parceiros de sexo oral, tem uma maior probabilidade de ter o câncer de cabeça e pescoço, né? A chance aumenta em contrair o vírus HPV nessas pessoas que reportam mais parceiros sexuais, parceiros de sexo oral. Então, isso é importantíssimo, o aumento, né? Como isso aumenta a chance dessa pessoa contrair o vírus e a preocupação com os vírus mais oncogênicos, né? O subtipo 16 e 18. I understand a little bit of what you're translating. I'm very happy I understand a bit. So if we look at
anogenital cancers, so cancers of the cervix, cancers of penile cancer, cancers of the anus, attributed to HPV, so the ones related to HPV infection, you have quite a high prevalence in Brazil. So it's the darker, the more cases there are. So North America, South America, Australia, parts of Africa, some parts of Europe, high incidence. Very likely it's related to cervical cancer. Ela mostrou aqui os casos de câncer anogenital ligados a HPV e mostra que os azuis, né, mais escuros indicam, né, números mais avançados, e ela mostra como no Brasil, na Austrália, na América do Norte, né, algumas partes da África são números realmente altos, né, que são os cânceres que ela mencionou de pênis e de ânus e de colo de útero. Colo de útero, okay. When it comes to head and neck cancer cases related to HPV, the highest incidence is in Europe and America. However, I don't think because they are the highest in number. I think because they reported. So there's a lot of awareness in Europe and in North America when it comes to HPV, and a lot of research is being done in these areas. So I think the reporting is better. So even though we have high amounts still in Australia, Russia, South America, India, I think probably these are underreported. So the numbers might be a lot higher. And that's something you're going to talk about next, the underreporting, right? I will mention it. Okay. No, we can mention it here. Because, okay. For example, o que ela estava falando, esses são os casos de HPV de cabeça e pescoço, e você vê... Sim, eu acho que caiu aqui a transmissão do Bernardo, mas ela falou que ela acredita que essa notificação nos países, né, dos casos atribuídos ao HPV, né, de câncer de cabeça e pescoço, nesses locais onde você tem uma grande notificação de câncer de ano genital e tem uma baixa notificação de casos, né, do HPV de cabeça e pescoço, ela atribui a subnotificação. E que tanto na América do Norte quanto na Europa, nós temos mais estudos a respeito, então eles acabam, esses casos, sendo mais notificados. Bernard, I think that Bernard is offline, so we are going to translate. Okay. I'll talk slowly again. Before I continue, in this regard, I think you mentioned it already. The problem with underreporting is also that patients are not honest. They will hide their habits from the dentist, the doctor, their parents. This is a big problem because it's happening in countries where some of the norms, social norms are still a little bit conservative. A Nádia está dizendo que, muito provavelmente, essa questão é por uma questão cultural, porque os pacientes mentem com relação à sua vida sexual, e eles mentem por conta mesmo da questão da cultura, e que exatamente nesses locais onde se fala pouco a respeito de sexo, né? E isso é um tabu ainda. Okay, so the good news in regards to HPV is that since 2006, a vaccine was developed, a very successful vaccine. It targets HPV 16 and 18. It's been proven to reduce 90% of cases of cancers related to HPV, and the protection is lifelong.
So you get the vaccine today, you don't need a booster, you don't need to repeat it. You will keep it. However, if you already have the HPV infection, it will be useless. So the idea is prevention. Vaccinate early. A boa notícia, né, que já tem uma vacina desde 2006. A vacina foi introduzida e ela tem uma eficácia de 90%, né? E ela dura a sua vida toda, você não precisa ficar tomando outras vacinas, mas se você já tiver o vírus no seu sistema, ela não funciona. E mais alguma coisa? Não, que a gente não precisa de dose de reforço para a vacina. Uhum. Okay. E a vacina é responsável pela queda do número de casos de câncer, drasticamente houve uma redução do número de casos de câncer a partir do início da vacinação contra o HPV. Isso é bastante importante. So this is from a paper in the UK from Oxford University. Usually, the first dose of the HPV vaccine is given to girls 12 to 13. If you remember, I mentioned that usually the highest time of infection is when girls become sexually active, which usually is around 12 to 13 years of age. This is middle school. So they're given the first dose and then about a year later, the second dose. In boys, it's not mandated as much as in girls. So boys are given the option. Girls are advised to do it to protect them from cervical cancer. So it's seen like a mammogram that helps you prevent, catch breast cancer early. HPV vaccine protects girls from developing cervical cancer later on. With boys, they want to protect the boys, but the vaccine was just a suggestion. So now they are advising even boys to get vaccinated in school, so when they become sexually active. Isso é de uma tese num projeto de Oxford, na Inglaterra, que mostra que eles estão já vacinando meninas de 12 a 13 anos, que estão começando a ser sexualmente ativas. E para os meninos era até então não era mandatório, era opcional talvez, mas eles queriam que as meninas se vacinassem. Mais alguma coisa? Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, meninas, acho que isso. E os meninos eram uma situação sugerida. Uhum. Aqui é um pouquinho diferente, a gente vai falar, daqui a pouco a gente fala sobre isso, quando terminar. Although I will show you in a bit that vaccinating boys might actually be the best preventive measure taken by a country, because boys are very likely to develop disease and they're very likely to spread it. And a lot of times they're a little bit more sexually active than girls. From an earlier age. So vaccinating them can be strategic to prevent HPV infection. Ela falou que vacinar os meninos, como a gente estava falando que não era mandatório, isso deve ser, porque eles já acham com a pesquisa que eles fizeram que os meninos podem ser tanto quanto ou até mais sexualmente ativos que as meninas, então por que não criar essa proteção também, né? If we look just at this research that showed the percentage of vaccination and the prevalence of HPV 16-18. So for example, this is the prevalence in percentage. In 2010, 2011, only 60% of girls were vaccinated, and the incidence was still 80+%. The more the vaccination increased, the more women were vaccinated. This was done on women, the lower the HPV infection rate. So again, this is very important. This is a good indication that HPV vaccination really decreases the chances of infection. Ela falou que
esse número aqui no primeiro gráfico da esquerda mostra, ali você vê até a porcentagem lá em cima, a prevalência a porcentagem do 16 e 18, né? Que no primeiro gráfico está lá em cima, nos 80, e depois da vacina você vê como, né, fica muito menor, diminui bastante consideravelmente, e isso mostra, né, a eficácia da vacina, que mostra de um ano para o outro, né, o quanto ela pode diminuir a quantidade, né, total de um tipo dessa mais perigosa, né, da HPV. So, we come to the most important part of the talk, which is, what are we here to do? So we talked about what is HPV, we talked about who gets HPV, how does it work, what's the chances of your country having this HPV infection. So what is the role of the GP as a general practitioner, a general dentist? What's my role? Ela vem agora falar a parte que ela considera talvez a mais importante aqui, qual é o trabalho, qual a importância do trabalho do dentista, qual é a nossa função. A função, né? Qual doutoras, se vocês quiserem. Qual é a função, nossa função como dentistas generalistas, cirurgiões dentistas, independente da nossa especialidade, qual é a nossa função na prevenção da infecção do HPV? So, first of all, let's understand why we need to be educated about HPV. Simply because it's spreading faster. People with HPV are getting more and more in numbers. So this is an important reason why we need to be very well educated about HPV. A razão principal que eles, né, vocês dentistas precisam, porque está se alastrando mais rapidamente, né? É uma coisa que está acontecendo mais problematicamente, então por isso a importância do trabalho, da pesquisa e dessa atenção. É isso. Second of all, we need to know the signs and symptoms. What are we looking for in our patient? So what are the common signs and symptoms of any head and neck cancer? But because HPV affects the oropharynx more, it's more likely, again, lump in your throat, change in voice, difficulty in swallowing, bleeding, having pain in your ears that doesn't go away, not related to anything else. So these are signs and symptoms we need to recognize. E aqui estão alguns dos sintomas e sinais, né? Nódulo no pescoço. Machucado. Vocês querem levar essas, por favor, doutoras? Nódulo no pescoço, feridas na boca, na garganta, mudança no timbre da voz, rouquidão, problemas de dor, dor na região do ouvido que não cessa, sangramento do nariz, sangramento da boca, sangramento pela garganta. Então, são sinais importantes que muitas vezes o dentista tem acesso pelo exame na identificação. Então, esses sinais são importantes para que o dentista clínico esteja atento durante o exame, durante as consultas. Recognize the patients at risk for HPV infection and therefore head and neck cancer. So again, when you see young teenagers, when you see usually between 13, 18 years of age, this is where education is probably still not very strong in these. They're very young children. I consider them children anyway. So again, you need to be tactful. How do we ask them questions? You need to ask them if they're sexually active. You need to ask them if they have multiple partners. And very important also, you need to ask them if they practice oral sex, because this is a main predisposing risk factor. Asking them is not easy.
you have to find a way to do it in a very comforting way to the patient, so they don't feel judged, they don't feel embarrassed, and they're able to be honest with you. And a lot of times, if they come with their parents or friends, it's important to ask the family or friends to wait outside while you carry out certain examinations and medical history taking, because that might stop the patient from being totally honest with you. So you might miss an important information. Ela falou agora da importância de vocês saberem quem, identificar, né? Quando eles estavam conversando, quem são os seus pacientes que podem ser né, de risco de HPV e, eventualmente, um câncer de cabeça e pescoço. E a importância de poder conversar com essas pessoas com delicadeza, com uma instância de... sem julgamento, uma instância de conforto e poder perguntar para elas sobre o histórico dela sexual. E às vezes é difícil, né, se ela está com os pais na frente, ou então a pessoa ela talvez não tenha essa liberdade, então não se sinta confortável. Então tem todo um trabalho, não só do lugar, do momento, mas todo, né, de você fazer você... Né? E no caso desse paciente estar acompanhado, solicitar que ele fique sozinho durante essa conversa, né, essa anamnese, para que você possa realmente extrair todas as informações necessárias. And always reassure your patient that anything they say is confidential. That's Sim. critical. Exatamente. Dizer que dessa questão da confidencialidade, né, na nossa área também, não só o médico, mas o dentista também, tudo que for falado ali vai ficar por ali, a gente não vai falar, né, passar para outras pessoas, é realmente confidencial ali, aquela relação, aquele momento de anamnese. This is why HPV vaccination is successful in societies where the parents are educated. We educate the parents about the possibility of getting the disease so that they automatically encourage their kids and accept the vaccination when it comes to the school. If you leave it to the children to decide, to a 13, a 15, a 16-year-old to decide, likely they will not accept it, because that means they are admitting that they're sexually active. So when the parent encourages it without embarrassing their child, it's much more successful. So if you get a child in your clinic, take time to educate the parent also, aside from the child. So educate the parents and say, listen, once your child becomes sexually active, getting the vaccine is very protective. Again, done in a very tactful way, it's a way to inform the parents so that at least they're knowledgeable about the benefits of the vaccine. Ela mencionou que em países mais avançados, tipo de informação, o HPV, o câncer, tem tido números mais favoráveis, porque os pais, né, vindo dos pais, essa informação de vacina, quando os pais conversam com a criança e estimulam né, e aceitam a vacina, então, porque ela mencionou se deixar essa escolha para a criança não é uma boa, né, doutores? Eu acho que isso tem que vir dos pais, né, esse entendimento, né, saber que a vacina é totalmente safe e prevém, né? Segura e previne bastante. Também é que é importante essa educação partindo do profissional para os pais, para encorajá-los a incorporar a vacinação contra o HPV nas idades precoces, né? A partir da idade que o país vacina. Porque se mais tarde ficar por conta do adolescente, com 15 anos, mais ou menos,
talvez ele não tome a vacina porque ele vai admitir naquela sociedade, para os pais, que ele está em vida sexual ativa. Então, é muito melhor que isso parta dos pais precocemente, incorporando ao calendário de vacinação, como as outras vacinas que a criança já toma. Antes mesmo dessa criança, desse indivíduo, iniciar a sua vida sexual. Na verdade, a criança, muito jovem, não precisa nem saber qual é essa vacina, né? Os pais vão colocar dentro do calendário da vacinação. So what can we tell our patients? Regular visits to the dentist. I don't know what it's like in Brazil. Here in Saudi, patients go to the dentist only when they have pain. They don't have the knowledge of what regular checkups mean. So unless the patient has been educated abroad in a country in Europe or in North America where this is part of the routine, they come here and they only go to the dentist when they're in pain. And a lot of times they keep the pain for a long time before they go to the dentist. So it's very important to do regular visits, because the dentist might be the first person to notice a lump or a lesion in the oral cavity. Ela falou aqui que a importância de pedir para os seus pacientes voltarem, fazerem consultas regulares, que ela falou que lá na Arábia Saudita a grande maioria dos pacientes só vão quando eles sentem dores, então por isso que é difícil às vezes de interceptar, de diagnosticar, né, os dentistas, porque eles simplesmente não veem. Então, tendo esses pacientes que não talvez viriam ao seu consultório fazer esse trabalho de sondar, de poder dar uma olhada neles. Acho que exatamente, é um negócio preventivo e importantíssimo, peça-chave nesse, né, em achar os cânceres de pescoço e cabeça e o HPV. Another important thing to inform your patient, we were taught in dental school that head and neck cancer, the survival rate is 40 to 50% maximum. So of every 2 patients who have head and neck cancer, 1 will not survive it. And these are usually attributed to tobacco use and alcohol consumption as risk factors. The good news about HPV-related head and neck cancer is that they're more likely to respond to things like chemotherapy, radiotherapy, and their survival rate is actually quite high. It's between 85 to 90% of cases that survive. So if you remove the fear, this is a good factor that might encourage the patient to be honest with you and to want to tell you the full history and will follow whatever advice you give them. Esses casos de câncer de cabeça e de pescoço geralmente são de 40 a 50% de sobreviver. Você tem a chance de sobreviver, né? Ela falou de 3, 2 sobrevivem, mas um acaba falecendo. Mas falou a importância de conseguir, né, identificar num estágio mais precoce, por causa que isso eleva muito o nível de sobrevivência até 80%, né, dos casos. O câncer, ela está falando também que o câncer de cabeça e pescoço induzido pelo HPV tem um comportamento diferente, ele é mais sensível às técnicas de tratamento de radioterapia e quimioterapia. Por isso que detectado precocemente nas lesões iniciais tem uma chance de sobrevida de 85% a 90%. Então, é um comportamento melhor do que o relacionado ao câncer por consumo de álcool e tabaco. Então, tem essa diferença também na questão da sobrevida. É um câncer mais sensível às técnicas de tratamentos. Also, another thing to keep in mind, although when we think of HPV infection, we think of women, actually
HPV infection is very common in boys also, and they might get head and neck cancer much more likely than girls. So although HPV in girls gives incidence to cervical cancer, HPV in boys gives rise to, more likely to give rise to head and neck cancer. So we have to treat both equally. That's why the vaccination project is important for both boys and girls, not just girls. Ela falou que o HPV é mais prevalente em meninos, né? Mas é por isso que eu acho que esse trabalho que... Oh, caramba. Estamos te ouvindo, Bernardo. Então, Tá eu perdi vocês. Tá. Então, a prevalência do câncer ainda é maior no sexo masculino e na idade de 40 a 55 anos. Mas no câncer tradicional induzido, né, o câncer mais comum induzido por pessoas que fumam e bebem. Então, vamos pensar que continua valendo aquela questão dessa idade, 40 a 55 anos, prevalência maior entre os homens, o que é um pouco diferente quando a gente pensa em HPV. So, Hello. Okay. Next will be the head and neck examination, which we all practice in our clinical life. I hope everybody practices it. We did a survey a couple of years ago, and it was very surprising that we did it in the dental school. And we found that actually the number of students and faculty that ask information about tobacco use was quite low. So it was about 30 to 40%. Students were more likely to ask history of tobacco use than faculty, so practicing consultants. And if that was very low, intraoral examination and extraoral examination was also very low. So when you're a student or when you're in your clinic, go ahead. Mostrou aqui como é a precedência aqui de fazer o exame, e também falou que a pequena porcentagem no estudo que elas estavam fazendo de pessoas, de dentistas que fazem essa pergunta do histórico de álcool e tabaco. Então, essa pergunta, esse estudo precisa ser muito maior. O número está entre 30% que eles acharam. E ela falou que até os estudantes fazem mais essa pergunta do que os próprios dentistas. Então, isso tem que mudar bastante. Isso é um problema que essa pergunta tem que, né, essa informação realmente é muito chave, tem que ser perguntado, tem que ser constatado. One thing I always try to remind at least the students I teach, when we're in the clinic as dentists, we are in autopilot. We want to do the filling, we want to do the root canal, we want to do the denture, we want to do perio. We never think of prevention. So a lot of us actually, when we get into work routine, we forget to even check our patients. So we go straight to the tooth and we forget to look at the oral cavity. But every tumor starts very small. So no tumor starts really big. They start extremely small. And you're the only person who can actually diagnose a suspected lesion and send the patient for histopathology examination. Ela mencionou que os dentes... Deixa eu traduzir que eu acho que vai ficar mais fácil, Bernardo. Okay. Todo tumor começa pequenininho, ele não começa grande, né? E o dentista ele não está muito acostumado a fazer prevenção, a olhar a cavidade bucal fora dente, né? Porque ele fica naquele piloto automático. Vai lá, faz o canal, vai lá, faz tratamento periodontal, faz a obturação e acaba esquecendo de fazer o exame das estruturas, o que a gente sabe
que é importante porque é exatamente esse exame das estruturas que vai conseguir identificar essas lesões bem no início, né, e aí sim conseguir fazer o diagnóstico precoce dessas lesões malignas. E com o tratamento precoce, melhor é a sobrevida do paciente, melhor o tratamento, cirurgias menos invasivas, enfim. Complementando, a importância do dentista colocar na sua rotina, na anamnese, o que a Nádia vem falando, da pergunta sobre a vida sexual ativa, identificar o risco pela infecção pelo HPV, e no dia a dia, no exame clínico, realmente fazer o check-up das estruturas, da mucosa, não só do dente. Então, o que a gente fala aqui da odontologia, além dos dentes. Começar a olhar que isso não leva muito tempo e a lesão não começa grande. Então, nesse slide já está mostrando também o exame extraoral, não é só o exame intraoral. So the extraoral examination, always remember, check for lymph nodes, check for salivary glands. These are critical. You need to know how to position the patient, do a thorough examination. So at least you've done a very important part of the clinical exam. Ok, então ele está falando a importância do exame intraoral, mas também do exame extraoral, palpando a cadeia ganglionar, na procura de linfonodos, na procura de alterações na estrutura. Então, o slide também glândulas submandibulares, sublinguais, nas parótidas. Então, assim, palpando toda a estrutura extraoral na procura de alterações. Muitas vezes nós temos que inclinar um pouco a cabeça do paciente, fazer a palpação da cadeia ganglionar. Então, esse slide é muito importante, porque geralmente não passa pela consulta do dentista esse olhar atento sobre as estruturas extraorais. O exame extraoral. In intraoral exam, again, we sometimes only look, we need to also palpate. So you need to check if there's a lump. So we check the mucosa, we check the lips, we check, just look at the gingiva, look at everything. But always remember to palpate. So one finger in, one finger out, and check for any lumps. É que a gente tem que usar a semiotécnica, né, completa, não só a visualização, não só a observação, mas a gente tem que pensar na palpação também, e palpando tanto a mucosa labial quanto a mucosa jugal, à procura de nódulos, né, de alteração de volume que está na submucosa, que a gente não consegue apenas com a visualização identificar. E ela falou da questão de, acho que ela vai falar agora, puxar a língua. Agora ela vai falar agora. And the next, check the high risk areas. So we know head and neck cancer, squamous cell carcinoma tends to happen more in certain areas of the mouth. So we have to check them. Floor of the mouth, lateral side of the tongue. We have to pull the tongue out, check side to side for the area at the back to see if there's any ulcer. Check the palate and check throat. So these are critical areas. Então, são áreas críticas que precisam ser analisadas, né? Tanto palato duro, palato mole, né? Orofaringe, úvula. E no exame da língua, lembrar de tracionar, e aí ele mostra com a gás, e eu acho que realmente é mais interessante, tracionar a língua com a gás para que a gente consiga visualizar as pequenas lesões no bordo lateral da língua, lá bem posterior. Se a gente simplesmente pedir para o paciente colocar a língua para fora, a gente não vai conseguir acessar essa região. E é justamente aquela região mais importante para o câncer associado ao HPV. E aí, puxar para o lado com a gás, e puxar para o outro lado, e tracionar para frente também. And last, after you do the medical exam, the intra and extraoral exam, educate your patient. Tell them, you need to do this once a year, and tell them you can also check yourself. So you can stand in front of the mirror, check your lips, check if you feel any lumps, check your tongue, check your throat.
So we can teach our patients to do some kind of self-examination and tell them to ask their doctor, their dentist, to do a full exam at least once a year. So education is very critical. Então, é importante fazer a educação em saúde, a educação do paciente, para que ele faça o autoexame uma vez por ano, né? Que ele faça o autoexame e que procure o profissional, o cirurgião dentista, uma vez ao ano. E a gente pode ensinar para o paciente como fazer isso, como visualizar as estruturas da cavidade bucal ele mesmo. So, ask, advise, check. Always ask about the risk factors, not just tobacco and alcohol. Ask about sexual activity, sexual life. Always advise your patient. Even if they're not honest about these factors, educate your patient. Explain to them that there is a sexually transmitted disease related to, in women, cervical cancer, in both men and women, head and neck cancer. Explain that there are vaccines. Maybe even if the patient wasn't honest with you, but they are sexually active, they might go and get vaccinated, or at least they understand that there's a risk to any sexual activity they do, and they might be able to practice safer sex. And always, always, always carry out a clinical examination. A clinical examination for lesions takes less than 2 minutes, maximum 2 minutes. That's really very little time. Então, ela está falando que esse exame clínico de avaliação das estruturas leva no máximo 2 minutos, que vale a pena essa investigação no dia a dia do atendimento. E a educação em saúde, importantíssima, mesmo que o paciente fale que não é sexualmente ativo, porque ele pode falar por vergonha, por não se sentir à vontade, mas mesmo que ele negue a vida sexual ativa, é importante essa informação que ele está sob risco com a prática sexual, se não for uma prática sexual protegida. Então, informar o paciente, ele precisa ser educado sobre o risco da infecção sexualmente transmissível. Então, não basta só perguntar e não informar do risco da infecção. Então, a educação em saúde somada ao exame clínico intraoral e extraoral e a informação, a educação sobre o autoexame que ela traz para nós como importante. Perguntar, aconselhar, examinar. The take-home message is, this is a survivor of head and neck cancer. I'm living proof that early diagnosis and treatment can improve your chances of surviving oral head and neck cancer. So early diagnosis, awareness, knowledge, these can actually save lives. Querem terminar, doutoras? Eu levo essa. Pode terminar. Vai, Bernardo. Não, eu queria saber se... Finaliza. Esse aqui é o que um jogador de beisebol falou, que ele é a prova, né, real de que a diagnose precoce pode, né, salvar a sua vida, pode fazer você sobreviver o câncer de pescoço e de cabeça. E, né, é um jogador de beisebol, ela quis dizer, né? Yes. Baseball player. Yeah. Que ele realmente isso funciona e ele é a prova real. Ele tem certeza de milhares de outros casos, né? Da ajuda de vocês, profissionais, que tem essa história de luta e de vitória para contar. Então, ele é a prova viva que o diagnóstico precoce e o tratamento pode aumentar as chances de sobrevivência do câncer de cabeça, pescoço, e aí a gente inclui o câncer bucal também. Quer dizer, então eu acho que finalizando é isso, a gente precisa sim fazer o exame das estruturas, a gente precisa sim olhar
com cuidado a nossa cavidade bucal, a cavidade bucal do paciente, à procura de lesões suspeitas, à procura de lesões ainda no início do seu desenvolvimento, que a gente consiga realmente fazer esse diagnóstico precoce. Depende da gente, depende do cirurgião dentista, independente da sua especialidade. Aí já falei um monte de coisa que a Nádia não falou, tá? Eu também, mas isso foi só por coisas assim de inspiração e poéticas que a gente se inspira por estar aqui no seu... Translate to her. Yes, I translate to me. We said some other things that weren't what you said, but it's just, you know, we're inspired and in the moment and very thankful for everybody, the connection, you know, everybody's really happy. And I think it was a great talk. I think everybody understood from your side, from our side. Thank you so much. Yeah, it seems like everybody is happy, more informed, and yeah, and ready to take on this ongoing battle for good. This fight, this work that you do. You know, it's an ongoing battle. If anybody has any question, I'll be more than happy to answer. Perguntas, vocês querem fazer algumas perguntas? A gente pode fazer pessoalmente, abrir o áudio e o vídeo e fazer diretamente, ou se preferir falar em português e mandar em português, a gente tenta traduzir, vocês fiquem à vontade. Agora é a hora da discussão. Estou vendo tanta gente aqui querida e estou vendo uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, Maria Isabel. Isabel, que delícia te ver aqui. I also put my email in case somebody wants to ask, not in front of everyone, but they want to ask, they can take my email and email me at any time. Nádia, I will talk in Portuguese to Bernardo and he translate to you some considerations, okay? Because I think that will be better and quickly if I can stop and think in English. Then I will talk in Portuguese to him and he'll translate, okay? Bernardo, yes. É o seguinte, aqui no Brasil nós temos uma diferença com relação à vacinação. A vacinação começou um pouco mais tarde, porque a Nádia falou em 2016. A vacinação no Brasil começou em 2014, em meninas de 9 a 13 anos, foi ampliada depois para 14 anos. E em 2017, os meninos também começaram a ser vacinados. Então, hoje no Brasil, de forma obrigatória, não é opção. Está no calendário da vacinação, a vacinação dos meninos e meninas, as meninas agora de 9 a 14 e os meninos de 11 a 14. Essa é uma parte que eu gostaria de traduzir isso para ela. Okay, she was saying that in Brazil now the vaccination is mandatory, and yeah, and it's from girls from 9 aos 13, você falou, tia? 9 to 14, girls 9 to 14, and boys from 11 to 14. Yeah, it's already in the vaccination calendar for boys and girls. And the second part? That's amazing. E a segunda parte é que em 2017 a vacinação foi estendida para mulheres e homens até 25 anos com alguma condição de imunossupressão, como pessoas vivendo com HIV/AIDS. É importante você colocar esse vivendo, living with HIV and AIDS, pessoas vivendo com HIV/AIDS, situações de tratamento de câncer e pacientes transplantados. Então, foi uma extensão da vacinação em 2017 para mulheres e homens até 26 anos com essas condições. And she was saying that now it's been extended with patients up to 25 years and living, if they have certain conditions like living with HIV or you mentioned something else here. With AIDS. AIDS e outro que você mencionou? Oncologic patients and transplantations. Immunocompromised transplant patients. Immunocompromised patients. Esse ano, em 2021,
foi estendida a vacinação para homens e mulheres sob essas condições até 45 anos. And then this year, it was extended up to 45 years of age for the same, this year, for the people with the same conditions with HIV and, so this and is also, this is the vaccination. Yeah, right. Okay, I have a question now. Does everybody comply? I'm very curious. In Brazil, does everybody comply with the vaccination? Se as pessoas... People who don't want the vaccines? Ela perguntou se as pessoas cumprem, né, essa vacina. Eu acho que no caso das pessoas até 25, 45, elas têm que cumprir porque elas precisam, né? Mas eu acho que está perguntando das crianças, ou então se é cumprido mesmo, 100%. Nos casos das pessoas com imunossupressão, que são os adultos, os médicos indicam, por exemplo, se o paciente vai ser transplantado, já faz parte do protocolo indicar a vacinação, se essa pessoa não foi vacinada anteriormente, nos pacientes oncológicos e nos pacientes com HIV. Então, os médicos já indicam. No caso das crianças, existe uma adesão muito, muito forte no Brasil, até porque quando essa vacinação começou em 2014, ela foi iniciada nas unidades públicas de saúde e nas escolas. Então, as equipes de saúde iam até as escolas e, com a autorização dos pais, vacinaram as crianças. E isso foi cobrado, está sendo cobrado dos pais responsáveis, até com uma carteira de vacinação. Então, quando a criança vai ao médico ou vai à unidade pública de saúde, isso é checado na carteira de vacinação, se o adolescente, a criança de 9 até 14 anos, menino ou menina, se está com as 2 doses da vacina, e isso é cobrado dos pais. Nadia, she said that in the older cases, up to 25 and up to 40 with the HIV, and yeah, it's in those cases, the doctors prescribe them and they work accordingly, and because it's needed. But in the earlier cases, yeah, the adherence has been great as well, because it came from the units of the healthcare units where the doctors work as well, yeah, as well as the school. So there was an approach that it was an educational approach that was needed to basically make people understand that this needed to be included in the children's vaccination cards, and it was. So it's became part of just like any other, and they were saying it's been great adherence to it. Wonderful. This is actually very, very smart of the country. Did I lose you guys again? Bernardo, uma outra coisa que eu queria trazer isso para ela é o seguinte: aqui acho que está offline. Nadia, here we have the same difficulty that you said about talking about. Bernardo, traduz para ela, fica mais fácil. Aqui nós também temos muita dificuldade na abordagem desse tema da infecção sexualmente transmissível durante as consultas com adolescentes, quando eles vão nos consultórios odontológicos, principalmente quando estão acompanhados dos pais, também passamos pela mesma situação. Uma situação importante que nós temos no Brasil atualmente, nós temos desde 2017 o Programa Saúde na Escola, que é um programa que foi criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de aproximar profissionais de saúde com profissionais de educação, que tem uma programação dentro das escolas públicas para abordar temas de saúde diretamente com os alunos. E dentro desse escopo, dentro dos eixos de obrigatórios de abordagem de temas de saúde, nós temos o eixo das infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu, como trabalho no serviço público, tenho essa experiência, foi interrompida agora no período da pandemia, mas de ir às escolas e conversar diretamente com os alunos, com o apoio dos professores, sobre as ISTs, de uma forma geral, formas de prevenção, sexo seguro, sobre a prática do sexo oral, sobre a vacina. Então, eu queria saber também, perguntar à Nádia se existe esse trabalho lá
de abordagem dentro das escolas, como nós temos feito aqui. Nádia. Traduz? Bernardo. Hello, I'm back. All right, yeah, just for, all right, Nadia, she was asking, you know, she was saying how in Brazil they have this very well done, you know, it's growing, it stopped during the pandemic, but in the last few years it was working, this integration between the healthcare units and the education system, wherein healthcare professionals would go to schools and they would talk with the professors and teachers and the kids about the importance of the whole movement, the importance of the vaccine, the importance of catching HPV on an early stage, the importance of visiting the dentist, the whole shebang, if you will. And she was, you're muted, I can't hear you. And she was saying, yeah, she was saying, she was asking, find out, she was curious to see if you guys had this integration over there in Saudi Arabia, or how you would go about, you know, breaking down these walls that it prevents the system from working in a better way, you know? It's very difficult in Saudi because of the cultural norms of the country. We are starting, mostly it's the very educated mothers, never the men. So in the movement is being led by mothers, educated mothers. A lot of the times these are physicians, so they're doctors. So they, you know, have the mentality of, I will vaccinate my son, I will vaccinate my daughter when they reach teen years as a protection, without thinking, will they be sexually active? This is not what they concern themselves with. But to do it at a country level, very difficult, because you're basically admitting that the population is promiscuous, right, which is very big taboo here, huge taboo. So it's very difficult. Ela falou que é uma situação difícil, porque ela falou agora no final que os números, para poder conversar sobre isso, é admitir que você tem uma juventude que é promíscua, que um país, né, assim, mais conservativo é muito difícil você conversar isso num tema, abranger num tema sociológico. Então, o negócio fica mais para as mães, né? Fica mais para as mães informadas, que uma grande parte são doutores ou são educadas e sabem que poder vacinar os seus filhos é importante, e abrem essas conversas elas mesmas. Então, elas que estão fazendo esse trabalho de quebrar essas paredes, né, de tabu, né, de poder fazer esse trabalho de prevenção e de vacinação. E então, fica mais numa unidade familiar mesmo, em vez de uma cooperação educacional familiar, mas que elas continuam a trabalhar, a batalhar para que isso evolua, né? I will read about the Brazil initiative and try to adapt it here. Não, ela falou que vai. We have immunization national program. Amazing. You should be very proud. This is really very good. It's fantastic here. Yes. We are proud. There, you should be very proud. This health education inside the school is very important, because we have the chance to talk to the teenagers. Yes. And they feel more comfortable and free. And we used to ask them to make questions to us, and we read the questions and talk with them about infections. Wonderful. And it's a space that they are comfortable with the other friends. Safe. They are safe. The parents are not present, and then we feel more comfortable to talk to us. Wonderful. That is a very good chance.
We have questions in the chat. Yes, I was going to tell you, Maria Isabel asked, I think she's asking about how efficient the vaccine is with someone infected. Yes, or with Cancer. the cancer. Patient. It's not effective. So the efficiency of the vaccine is only before you get the infection, to prevent it. Ela Okay? explicou que And we have another question too. Yes. Amanda Leal said, thank you for the lecture, doctor. And do you have experience with non-related HPV head and neck cancer in children? Because I understood the question, I answered her. I told her I have experience in head and neck cancer in general, but not in children, no. Although it's very interesting, but no, not in children. And then, another one, in an infected person with HPV as a young adult, the risk of develop oral cancer and genital cancer, they have a period. Yes, is there a period or is it forever? Yes. Most HPV infections, your body will get rid of the HPV infection most of the times. In people where the virus stays, it's a lifelong risk. So we tell them to do regular pap smear tests, check regularly. So it stays as a lifelong threat. And it's a good question because we have patients with HPV lesions or lesions, and they always ask me, my husband, of course. And then I tell her that no, you can the infection can take a long ago. No problem. It's not now. As we said here, pular cerca. Do you know that? Como é que seria esse termo, Bernardo? It's, I think, literally pulando, jumping the fence. You know, you get it. Right? It's it makes sense all over the world. It's a marriage breaker. Yeah, it's right. Women being detectives and wanting to figure out things. Very smart patients. It's difficult for us to tell them that it's not necessary. The infection occurs now. Yes. It's something that Before, in the past. This is why you need to be very calm, patient, and think of how you ask the questions, so that you keep the focus on the infection. But yes, they could have been infected before the marriage, before then. Vocês querem traduzir isso? Estão falando para o pessoal também? Although if the patient was lesion free for a long time and then suddenly developed them, yes, I would be very suspicious. But at this point, there's no point telling the patient that it happened now. The important is they have lesions. That's it. Do you know what I mean? Yes. Sorry. Traduz aí, Bernardo. All right, I'm back. Sorry, is my turn? Yes. Yes. Would I speak in Portuguese or English now? In Portuguese. Translate, please. No, I'm kidding. Elas estavam conversando sobre sobre os homens e as mulheres conversando com os doutores e perguntando, né, quando que eles pegaram, se era para a vida toda, e negócio de pulando a cerca, né? E essa importância de poder falar, conversar livremente com as pessoas, né? Tem
esse conforto e essa delicadeza de poder ter essa conversa para que a verdade, né, seja falada, seja, né, e o trabalho possa ser feito de uma maneira certa, né? É mais ou menos isso aí. Eu perdi, assim, eu desconectei aqui, desculpa. Nádia, para ela agora que eu vou falar meio rápido. A Nádia mostrou no início da apresentação um slide com a alta incidência do HPV na África. Uhum. Nós sabemos que também na África existe uma alta incidência de HIV. Então, eu queria perguntar a ela se ela faz essa correlação da alta incidência do HPV lá por conta do estágio de imunossupressão dos pacientes vivendo com HIV/AIDS. Yeah, you mentioned, maybe you understood, you mentioned the high numbers in Africa there. And so she wants to know the correlation between, the new HPV cancer numbers and the people who are living with AIDS that have evolved from that, I think. Right? It's the reason, the probable reason behind the high incidence in Africa is two main reasons. One, unprotected sex. So obviously, these are, developing countries. So the education and the access to, for example, condoms and education is lower. That's one. Second, a lot of these patients are HIV positive patients. And when your immune system is compromised, your chances of getting the infection and not getting rid of it are very, very high. So this is a second reason why it's very likely that they have high incidence of HPV. Ela mencionou que vem disso, né, por ser um país um continente que não tem acesso às medidas preventivas tão facilmente como camisinha e outros. Isso vem disso, né? Os números mais avançados do HPV vêm dessa falta de prevenção básica no histórico sexual dos pacientes, e isso evolui para o câncer. Esqueci alguma coisa? Errei alguma coisa? Que são dois pontos principais dessa alta incidência do HPV na África. Primeiro, o uso de sexo, né? Sexo sem preservativo. E segundo, sim, a infecção pelo HPV. Desculpa, pelo HIV. Uma consideração importante, um pouquinho mais perto do microfone, Tia. Oi? Um pouquinho mais perto do microfone. Ah, tá. Uma situação que acho que é importante a gente frisar com os pacientes é que a infecção pelo HPV ela ocorre mesmo sem prática sexual com penetração, quer dizer, existe nas relações hétero e homossexuais por conta do contato mucosa-mucosa. Desculpa, você pode repetir? Então, é importante porque, às vezes, as pessoas pensam que apenas o uso do preservativo é suficiente para frear a infecção pelo HPV. Mas homens que fazem sexo com homens, mulheres que fazem sexo com mulheres e relações heterossexuais não protegidas também estão suscetíveis da disseminação do HPV. Tia, você está me ouvindo? Estou entrando e saindo. Você está falando do estigma disso, das pessoas acharem que é mais... Você pode repetir o começo eu perdi aqui você no começo da pergunta. I'll try to speak in English, Nádia. I'm talking about the importance to educate people about the way of infection. Yes. That we have this infection in heterosexual and homosexual relations because the contact, mucosa, and skin and mucosa, and not only with penetration. Use of condom, because people sometimes think that using condom
the UV protect, but we have sex, woman, oral sex, woman with woman, man with man, and heterosexual relations. And this is very important when we educate our patients to talk about oral sex. You only need contact, skin to skin contact, skin to mucous membrane contact, even without penetration, even without full intercourse. Just the contact alone is enough. And condom, yes, it's a bit protective, but it doesn't cover all the areas. So if you have a genital wart that's not covered by a condom, it still will transmit the disease. So absolutely, this is very critical. We explain, especially to the younger generation, the younger people, so that at least they have the knowledge. And the importance of the vaccine, the vaccination. Yes. Vou traduzir o que ela falou aqui. It is critical to educate about oral sex. And it is critical to think that people will practice oral sex in a protective way. That they think to protect oral sex. Possible. Is it possible? Because we have to think what is possible and what is impossible. Yes. Impossible. It's impossible or possible. And then talking to teenagers, they don't think about this. No. Okay, So voltando. The best way. Meu Deus. Voltando aqui, 1 minuto ou 2, vocês estavam conversando para poder traduzir sobre a importância do que ela falou, de educar como a transmissão acontece, né, de entre só a fricção da pele, de membros mucosos, de verrugas, coisas assim, né, e que não precisa nem de penetração sexual, só do contato, só dessa fricção, só do contato esses membros mucosos. Eu acho que ela falou que a educação disso é muito importante, né? É a base, uma das bases, né, desse seu trabalho. E aí vocês vieram falar sobre essa parte engraçada de como que vocês vão falar para um adolescente fazer sexo oral de uma maneira safe. Segura, né, isso não existe, né? Tá bom. Eu ia falar uma palavra aqui que ia me levar em outros pensamentos, então não vou falar. Don't talk. Don't translate. Né? We are going to the end of the meeting. Nádia, muito obrigada Thank you. Todas as pessoas presentes. Grazie. I have to say, we have to thank you very much. Thank you, Bernardo. Thank you, Maurício, and everybody. We are almost 2 hours of live. Wow. Yes. Wow. Agradecemos muito a presença de todos. Esperamos que esse seja o primeiro trabalho de muitos que queremos fazer para the first work of all that we want to make with you. Absolutely. And take the support of Lasser and Maurício. And please, Maurício, quer falar alguma coisa para encerrar? Eu só queria agradecer a presença de todos, foi brilhante a apresentação. Eu acho que o HPV, a infecção pelo HPV é um assunto que, quanto mais debatido, é melhor para todo mundo, todos os profissionais da área de saúde, né? A classe odontológica também, médicos e todos os profissionais da área de saúde. Agradecer a todos, agradecer a professora Nádia, né? E foi brilhante e é um assunto que sempre é bem-vindo ser debatido. Muito obrigado a todos. Thank you, everybody. And now we'd like to ask you to open your videos and we'd like to take a photo. Yes. Deixa eu fazer um print aqui. Aí eu print the computer. Please open your video. Glória, please open. I'm joking. Vem cá. 1, 2, 3. Yes. Wonderful. Thank you. Thank you so much. So, please, a Cláudia said que... Peraí, só um minutinho. Ela falou que ficou sem a resposta da pergunta. Peraí.
Você pode falar de novo, que eu acho que eu perdi aqui, desculpa. Ah, tá aqui. Você pode traduzir para ser mais rápido, o Bernardo, por favor? Sendo a pessoa infectada pelo HPV em idade jovem, o risco de desenvolver o câncer oral ou câncer genital será ao longo da vida toda ou existe um período de maior risco? If the person contracts HPV at a young age, the risk remains the same throughout their life, or is there a part that is more dangerous in their life for the risk? No, it's a high risk. So this patient will actually have to get checked earlier on, cervical cancer screening, especially for women. So the risk will stay. However, if they might be HPV infected and the infection goes away after 2 years, if they're very healthy, good immune system. So it's not necessarily. However, again, prevention is key. So with sexually active people, women, we tell them get checked. And then we explain to them, if you see warts, genital warts, go and get tested. So the risk is there, but not everyone will stay infected forever, you know? Ela falou que o risco existe, sim, não tem uma área da vida da pessoa que é mais elevado do que a outra, não. Mas para mulheres tem um risco elevado de câncer cervical, colo de útero, e que talvez, né, em alguns casos, a pessoa com um sistema imunológico muito bom, ela pode se infectar, mas a infecção pode né? Ser resolvida. Hello. Ser resolvida. Tá, Diva? Mas você pode, o risco ele é igual ao longo da vida. Tá bom, Cláudia? Nádia. Hello. I'm back, sorry. Gloria, we have to go back to New York, huh? I hope to see you again in Nesta Global Oral Cancer Forum. Yes, so do I. I prefer to see you in Sardinia. Yeah, okay. Or Italy, or in Saudi, or here. Here, yes. Come to Rio. I would love to eat pão de queijo. Yeah, I will try to learn a bit. I'll try to learn a bit. Thank you so much. It's been wonderful being with you. Thanks to everyone. Thank you so much for the nice welcome, and we will definitely stay in touch. Thank you.